Continue ligado, vem aí a próxima atração. CYM615, Rádio Propriedade FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriedade Sergipe. Propriedade FM, tá com a gente, tá com tudo. Doutrina espírita, também chamada de espiritismo, codificada por Allan Kardec com auxílio de espíritos superiores. Uma ciência de estudos teóricos e observações práticas. O espiritismo fundamenta-se em conceitos filosóficos que exigem dos adeptos paciência e perseverança para serem bem compreendidos. O espiritismo é uma escola que ensina o homem a pensar. A nova vida de amanhã será conforme o procedimento no presente. Somos herdeiros dos próprios atos. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los. Conheça mais sobre a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, a partir de agora, aqui no programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, uma ótima noite para você que ouve o som da própria FM 104,9. 6 horas, 1 minuto, 18:01. Hoje, quarta-feira, 25 de julho de 2018. Nós estamos aqui trazendo para você mais um programa Vida e Luz, programa do Centro Espírita Amor e Redenção, aqui em Propriá, localizado na Avenida Arthur Melo, número 1058, ali próximo ao Nunes Mercadinho, na feirinha. Todos convidados, quartas e sextas, nossas reuniões públicas. Estudamos às quartas o Livro dos Espíritos, às sextas, sempre uma palestra com temas edificantes para vocês prestigiarem. Estão convidados. Cumprimento os meus queridos amigos, professores e irmãos. José Alves, boa noite, seu José. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Professor Fernando Pimentel também já está por aqui. Uma boa noite aos ouvintes da própria FM. Nosso querido Anilton Dantas, boa noite, amigo. Boa noite, Patrício, e boa noite aos ouvintes da 104. Boa noite a todos vocês que acompanham o nosso programa agora, acompanhando pela 104,9 FM, pelos aplicativos na internet, Rádiosnet, pelo nosso site propriafm.com.br. Nossa irmã Gilmara lá em Aracaju, já conectada com a gente, desejando um bom programa. Um abraço para Edinaldo lá na cidade de Telha, que também já está na sintonia. Alex, Ney, um abraço para os meninos e uma ótima noite para vocês. Nosso querido amigo Alex Roque também está na sintonia. Meus queridos amigos e irmãos, hoje vamos trazer para vocês do Livro dos Espíritos. Vamos estudar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas e ainda vai dar tempo de abordar a transmissão oculta do pensamento. Já do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos reforçar o que disse o Mestre Jesus quando nos afirmou que a felicidade não é deste mundo. Vamos ouvir as belíssimas canções do irmão Anilton Dantas e, claro, a gente começa o nosso programa trazendo uma mensagem de paz e renovação para você, a mensagem para uma reflexão, só para a gente lembrar que o mal não vem de Deus, meus irmãos. Nós é que temos que fechar a porta do mal. Mensagem de paz e renovação do programa Vida e Luz. Hoje, do livro Minutos com Chico Xavier, de autoria de José Carlos de Luca, a gente traz essa mensagem que tem o título Feche a Porta do Mal. E nos disse o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes que diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem
e servir com amor. Zé Carlos de Luca, autor do livro, comenta: o mal não vem de Deus, por isso Deus não pune nem castiga. Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes somos mais obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir as instruções do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida, varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor, ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade, da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o bem fará muito bem a nós próprios. Para a sua reflexão, e a gente assim começa o programa Vida e Luz. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Continuando o nosso programa, vamos lá, seu José, professor Fernando Pimentel, trabalhar hoje aqui, estudando o Livro dos Espíritos. A gente continua aqui na Emancipação da Alma, no livro 2, do capítulo 8. Hoje nós vamos abordar o tema que tem o título de Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. E Kardec perguntou assim, na questão 413, do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Os espíritos respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo segue lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Pois não, professor Pimentel, a gente entra nesse tema, mas ele ainda vem trazendo relação com o tema anterior, sobre os sonhos, né, professor Pimentel, e o sono? Com certeza. Toda a explicação do que está sendo tratado nessas últimas questões e que será tratado nas próximas questões diz respeito a essa situação de emancipação da alma. E a explicação se fundamenta sempre na existência de o homem sendo corpo,
alma. Alma verdadeiramente é o que somos. Estamos ocupando um corpo e a interação entre nossa essência e o corpo se dá por um campo fluídico. Então, o que acontece é o seguinte: dormimos, afrouxamos os laços que ligam o nosso perispírito ao corpo e a expansão é possível acontecer. Ora, algumas pessoas têm a propriedade de oferecer e sentir, viver essa expansibilidade até no estado de vigília, mas o normal, mais tradicional de ocorrência é durante o sono. Ora, direcionado o pensamento previamente ou ocasionalmente ou por alguma necessidade ou pela interação dos irmãos que nos cercam, nós podemos ser conduzidos então a pessoas que estão lá. Sem abandonar o corpo, a ligação fluídica permanece entre o espírito e o corpo físico. Como eles reforçam, apenas duas fases, não tem duas existências, duas fases. Dormindo, tá ligado. Isso. No sono tá desprendido, depois volta de novo para casa. Comportamentos ocasionais ou próprios do momento que for necessário. Alguma coisa, irmão José, acrescentar? Muito bem, então vamos para a questão 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Lembrando que o tema trata de visitas espíritas entre pessoas vivas, viu, meus irmãos? Por isso a pergunta: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E os espíritos dizem que sim, e muitas outras que creem não se conhecerem. Se reúnem e conversam. Pode ter, sem disso, suspeitar amigos em outros países. O fato de ir e ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que os fazeis quase todas as noites. Irmão Zé. Os nossos ouvintes têm essas experiências, né? Com certeza. Todos nós já tivemos a oportunidade, certamente que teremos outras, de, ao dormir, visitarmos ou recebermos a visita de companheiros nossos que ainda estão aqui na matéria como nós. Então não é nada de extraordinário, é mais uma faceta do espírito, né? Uma vez o corpo descansando, o espírito ganha essa liberdade relativa para visitar aqueles amigos e até realizar tarefas. E o que eu achei bacana aqui, Zé, é que também há a possibilidade de fazer amizade no plano espiritual, né? A gente imagina de que nunca teve contato, porque a gente aqui acaba não tendo essa consciência de ter tido outras existências, mas ainda assim há a possibilidade de nesse desprendimento fazer amizades com espíritos novos, com pessoas novas. Isso, uma das coisas que sempre me deixou assim pensativo exatamente é sonhar com pessoas que a gente diz que não conhece, que nunca viu, né? E transitando, trabalhando, atuando normalmente, e a gente ao despertar diz, mas eu nunca estive nesse lugar, nunca vi essas pessoas, né? Mas trata-se de uma visita a irmãos também na matéria, mas que ao retornar ao corpo não há necessidade do espírito lembrar da intimidade com aqueles irmãos que foram visitados. Muito bem. Professor Pimentel, pois não? O relacionamento pode ser do presente, pode ser do passado. A lembrança, como o irmão disse, pode existir ou não existir, depende da conveniência ou da nossa situação em relação ao desprendimento. Quantas vezes a gente já ouviu relatos como este, que uma mãe acorda preocupada com seu filho, liga, busca notícia, e aí ele está adoentado, ele está com algum problema, assim mãe, assim pai, assim irmãos, assim amigos. Quem sabe se não foi o resultado daquela visita noturna? Isso mesmo, há essa possibilidade. Nosso amigo Jonathan está na sintonia. Um abraço, meu querido, muito obrigado pela audiência. Vamos para a questão 415. Kardec perguntou:
Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? E os espíritos respondem: fica comumente ao despertar uma intuição que é, frequentemente, a origem de certas ideias, que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Até já comentamos aqui. É comum a gente ter dificuldade para sanar algum problema no nosso dia a dia e de repente surge aquela ideia, aquela solução que a gente fica surpreendido, né? Não sabe de onde ela veio, mas certamente que é o resultado desses contatos que mantemos com os nossos irmãos ao dormir o nosso corpo. É verdade. Pois não, professor Pimentel? A propósito, nós conhecemos relatos de notáveis homens da ciência, exemplificando o grande físico Albert Einstein, onde ele disse que muitas vezes a solução do problema que não vinha ao longo do dia, dormia, acordava com a solução. Como explicar? Recebia esse auxílio, né, a intuição. E tem coisas interessantes acerca dessa resposta do professor Pimentel. Na questão 416, Kardec pergunta: o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhes e dizer-lhe tal coisa? E os espíritos respondem: eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando este está desprendido da matéria, isto se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecendo na iniquidade e na atividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça. Pois não, professor Pimentel, para começar. Assim como na evocação dos irmãos desencarnados, numa reunião de mediunidade, o que faz, a motivação que traz a entidade, o irmão, a presença da reunião, nem sempre é aquela convocação imposta. Há uma série de razões que permitem a vinda, que possibilitam a presença daquele irmão. Bem assim, não há diferença grande entre a situação de quando estamos encarnados. Queremos ir, pedimos para ir ao encontro, mas algum impedimento pode existir. Depende dos fatores, né? Exatamente. Também. Pois não, irmão Zé? Não, eu quero esclarecer que às vezes causa-nos dúvidas quando falamos o que o homem pensa é diferente do espírito, né? É, exatamente. Bem interessante isso, né? Porque, na verdade, quem pensa é o espírito. Acontece que quando ele está encarnado, ele sofre a influência do meio, a influência do corpo. Então, como ele sofre essa influência, na maioria das vezes, o que o homem deseja muitas vezes não é interessante para a evolução do espírito. Então ele pode desejar estar num determinado lugar com determinada pessoa, mas não ser o momento oportuno, não ser interessante para a evolução dele e também não ser interessante para aquele que ele deseja visitar. Então acontece sim, quando esse homem está centrado na moralidade, quando está envolvido com o bem, então ele pode desejar, e esse seu desejo está sintonizado com o espírito, e aí sim ele pode conseguir fazer
essa visita tão desejada. Como como os espíritos dizem aqui, já é um homem elevado, né? Isso mesmo. Ou seja, um espírito elevado, que talvez não deixe se levar por aquela influência toda do homem, né, Zé? Eu gostaria de visitar tantos lugares, já pedi tanto e nunca fui. Nunca vai, né, Zé? E é uma viagemzinha boa, né? A gente não paga nada. Nada, não precisa de passaporte, não gasta nada. Não, cansa, não precisa de alimentação, tudo bom. Há um caso que nós já citamos algumas vezes aqui, e sempre cabe repetir, quando a oportunidade indica. É aquele encontro de Paulo, o apóstolo Paulo, com aquele macedônio. O macedônio que compareceu à presença do Paulo, fazendo convite para que ele fosse àquela comunidade. De certo, desejou vir. Foi permitido, conseguiu. O desprendimento lhe foi favorável. A própria ação atrativa da grandeza espiritual do apóstolo Paulo ajudou a que tudo isso acontecesse. Com certeza, professor. A questão 417 e depois a 18, para a gente já fechar esse tema e a Nilton tocar uma música para a gente ouvir. 417. Um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? A resposta é que, sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Resposta dos espíritos. E Kardec complementa na nota. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Pois não. Nós, de fato, não temos uma vida dupla, mas que certamente nós vivemos nas duas dimensões. Então, sempre que o corpo repousa, o espírito ganha liberdade e vai estar com os seus afins. E certamente que nós realizamos muitas tarefas edificantes no plano espiritual ou aqui mesmo no plano físico, reunidos com outros companheiros de tarefa. Pois não, professor Pimentel? Convém lembrar, nós somos um espírito ocupando um corpo, que somos, como o irmão José disse, de fato, alma, espírito, encarnado, alma. Muito bem, professor Pimentel. A gente finaliza esse tema com essa pergunta e essa resposta. 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber, assim, que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Os espíritos dizem que, como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Pois não, meus queridos? Professor Pimentel. E o vice-versa também acontece. Quantas vezes nós somos chamados ao encontro de um amigo, ou o amigo vem ao nosso encontro para fazer essa revelação. A grandeza espiritual, a experiência, a vivência, a afinidade que temos nos ajuda a ponderar a situação. Nessas situações de sono, de encontro, a afinidade é tudo, né, seu José? É a base praticamente de tudo aí. Tudo. Tanto nos encontramos com os bons como com os maus, né? Vai depender do que escolhemos para a nossa vida. Isso mesmo. Anilton Dantas, vamos ouvi-lo agora. Um abraço para Daniel, nosso irmão Daniel, está na sintonia acompanhando a gente. A camisa do Palmeiras bonita nessa foto, né, Daniel? Um abraço, Simone lá do Matadouro está ouvindo a gente, fique à vontade, viu? Pedro Henrique, no Conjunto Maria do Carmo, e todos os moradores que estão nos ouvindo. Um abraço a todos. Professor Pereirinha já está tomando um café e já está ouvindo a gente, né, Pereirinha? Um abraço, Pereira. Pois não, Dona Leni mandou um áudio para mim, disse que está na sintonia, que já está ouvindo o programa. Sandrinha também em casa, já mandou mensagem agora, disse que está com a gente. Uma boa noite, Dona Leni. Boa noite para vocês. Pois não, monsieur? Uma boa noite
para os nossos irmãos de colégio, Heloína, Julie, Tampa, Zé Vitor. Uma boa noite para os nossos irmãos de Cedro, Marden, Gildete e sua esposa, em Aracaju, Flavinha, Kleber, nossa irmã Gilmara, sempre ouvinte. A propósito, já acenou. Isso. Lembramos aos nossos irmãos que no dia 10 de agosto ela fará uma palestra, como sempre, muito vibrante e de muito conteúdo. Um abraço para o nosso irmão Charles aí, não é, Daniel? Também acompanhando o programa com a gente. Vamos ouvir a Nilton Dantas agora no programa Vida e Luz. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. de Deus, por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti nosso amor e nossa voz. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Já voltando com o nosso programa, pois não, professor Pimentel, pode dividir aí, Anilton, com o Messias Carlotti. Um abraço muito fraterno à mamãe de Patrício Lessa, Dona Leni, minha mamãe, Dona Esther, minha irmã Lésia, Sérgio, Márcia, Enesila. Um abraço a todos os ouvintes. E também a Simone. Simone já retornou do Rio de Janeiro? Já retornou e já ligou pedindo música aqui, pedindo Quanta Luz. Grande abraço. Depois eu canto pra você, Simone. Vai pra você e vou estender pra tia Maria, pra Paulinha, pra Márcio, pra toda a família lá no Rio de Janeiro que também tá acompanhando o nosso programa, né, tia Maria? Um abraço carinhoso. Pois não, professor? Não pode faltar o abraço pra nossa irmã Ana Lauren, que está em Feira de Santana hoje. Tá viajando? Ouve. Um abraço, Ana. Seus familiares. Deixou aqui o Vinícius com saudade, mas ele nos ouve também. Tá nos ouvindo, né, Vinícius Augusto? Pois não, Zé? Dá um abraço aí pra minha mãe, Dona Ildete. Cheiro, Dona Ildete. Minha irmã Galega, meu cunhado Genilson, Simone, o Gago Marceneiro do Amor. Ricardo, e minha comadre Lurdinha. Um beijo, Lurdinha. E a esposa? Dona Leila tá ouvindo a gente, não tá, Zé? Audiência total ali. Ó, vamos continuar o programa aqui. A gente tá trazendo mais um tema do Livro dos Espíritos. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre a felicidade, viu, gente? Então vamos aqui para a transmissão oculta do pensamento. Kardec perguntou sobre esse tema. 419. Porque a mesma ideia
A de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo. O senhor estava se referindo a Einstein aí, vamos ver alguma coisa parecida, viu, professor? Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Os espíritos respondem: já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem suspeitar. Kardec arremata na nota dizendo que nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Pois não, meus queridos. Professor Pimentel. É bastante conhecida certa disputa entre dois grandes inventores. Thomas Edison, muito famoso, Tesla, mais intelectual, mas ambos disputaram muitas patentes com pequenas diferenças de desenvolvimento da ideia. Quem sabe se não estiveram eles, como na questão anterior, naquela concentração, naquela assembleia, onde se preparava o avanço tecnológico da humanidade. Muito bem colocado. Pois não, irmão Zé? Eu quero só colocar que a gente pode imaginar que a evolução ela começa aqui, né? As descobertas começam aqui, né? Isso. Quando nós descobrimos algo aqui, ela já existia no plano espiritual. Então, o plano espiritual superior está à frente 500 anos em termos de evolução. Então, tudo que acontece de novidade aqui para nós já existia há séculos no plano espiritual. Então, é preciso um momento certo para que essas informações venham, ou a gente vá buscá-la no plano espiritual, para que possamos auxiliar no desenvolvimento do nosso planeta. Muito bem lembrado, irmão Zé. Pois é. 420 agora. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? E os espíritos dizem: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia para todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos mesmo no estado de vigília, ainda que eu faça mais dificilmente. Aí tem que ser espírito evoluído, né, seu José? Pois não. Olha, quando se trata de informações que venham auxiliar ao progresso da humanidade, é evidente que essa comunicação ela acontece 24 horas. Não cessa. Agora, a gente é que precisa ter a sensibilidade para perceber que está recebendo essa mensagem, está sendo intuído para fazer determinada coisa, sempre com o propósito de fazer o bem. Então é possível, em estado de vigília, a gente de repente aqui e vem a intuição para que a gente fale algo, para que a gente faça algo. Então essa comunicação é permanente, desde que estejamos sintonizados com o bem. Quer dizer, tudo é uma questão de sintonia. Pois não, professor Pimentel? É o nosso irmão José. Nós estamos confinados no corpo, irradiamos, ocupamos o corpo célula a célula, via o nosso corpo espiritual, mas temos a liberdade, a expansibilidade, que apenas no caso do dormir, ela se torna facilitada, porque os laços ficam mais suaves. Mas há aqueles que conseguem. Um grande exemplo desse desprendimento em estado de vigília é o caso que se tornou santo, o Santo Antônio de Pádua. É, bem lembrado. Aí, José Antônio de Pádua do Cedro aqui com a gente. Última questão desse tema.
421. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia. Responde os espíritos. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há essa possibilidade também, né, Sr. José? Sempre, Patrício, sempre que estamos sintonizados com alguém, vibramos numa mesma frequência, as nossas emanações, as nossas vibrações, os nossos desejos, nossos sentimentos, eles fluem para que as coisas aconteçam de forma similar. Pode não, Pimentel? Bela explicação o nosso irmão Zé Alves deu. Eu gostaria de lembrar que há algum tempo atrás, alguns meses atrás, a nossa irmã Ana Laura fez uma palestra inteira desenvolvendo esse tema. O José conseguiu, resumidamente, dizer tudo. Muito bem, viu, professor? Isso aqui é um poder de síntese, né? Nós encerramos aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Para o próximo programa, vamos trazer assuntos relacionados à letargia, catalepsia e mortes aparentes. Tema também revelador. Inclusive, a catalepsia é relacionada a alguns milagres que são atribuídos, e o Livro dos Espíritos vai nos mostrar que eram coisas normais, nada de excepcional. Daqui a pouquinho a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar da felicidade. Ela não é deste mundo, foi uma afirmação do nosso Mestre Jesus. Vamos mudar de tema, mas no intervalo vamos ouvir a Newton Dantas. Pois não, professor Zé Alves? Quero aproveitar o intervalo para agradecer a sintonia dos nossos ouvintes, Marcos Hollenberg, Dudinha lá na Praça Luiz Gonzaga, Dona Edna, que vizinha 104, Manuel Lima, Gilton Moura, Fabiana e nossa irmã Marina Carvalho, e Erivaldo Marcineiro lá no bairro Diocesano. Tenho que revelar aqui, viu, professor Pimentel, que tem ouvinte pedindo música cantada pelos anjos. Aqui. Sem dúvida. Vamos. Sandrinha botou aqui, bote os anjos pra cantar. Pois é, Fiquei achou linda a música, se tornou inesquecível a apresentação inaugural. Mas o grupo está planejando novos números bem ensaiados. A Nilton já propôs fazer esse ensaio. Nosso grande maestro, isso sem mesmo. dúvida, é o Nilton. Eu queria mandar um abraço para Tereza no Matadouro. Mandar um abraço para o Joca do Posto, pro Marcelo. Joca e Marcelo. Ok, minha amiga Livana, o Conjunto Maria do Carmo, um abraço carinhoso para você. Muito obrigado pela audiência. Vamos ouvir a Nilton. Na volta a gente traz o Evangelho segundo o Espiritismo e você acompanha aqui no nosso programa Vida e Luz. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Um grande abraço também, nossa irmã Solange Sati e seu querido esposo, o nosso irmão Humberto Sati. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração.
quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. São 6h41, de volta ao nosso programa Vida e Luz, como sempre ao vivo para você toda quarta-feira, das 18 às 19 horas. Professor Pimentel, Dona Leonor está na sintonia, já está ligadinha, desejando que a paz de Deus esteja com todos nós. Muito obrigado, Dona Leonor. Pois não, professor Pimentel, irmão Zé Alves. Fiquem à vontade. Nós queremos anunciar que uma caravana do nosso Amor e Redenção estará em Palmeira dos Índios, numa fraterna visita ao grupo de Fraternidade Espírita Caminhos da Luz. Tudo a ver com o nosso programa. Tudo a ver, pois é. Vamos continuar aqui o nosso programa Vida e Luz. A partir de agora a gente vai para o Evangelho. Pois não? Sim, o nosso irmão Nilton estará cantando lá e não vai receber direitos autorais. Né? E a música é Quanta Luz. Quanta Luz, para abrir a apresentação, porque o professor Pimentel vai ministrar lá uma exposição e aí a gente vai em caravana acompanhar esse jovem. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. Uma passagem aqui no Evangelho, assinado, professor José, por François, Nicolas, Madeleine e o cardeal Marlot, Paris, 1863. Esses irmãos espíritos iluminados, superiores, abordaram esse tema e a gente passa a comentá-lo a partir de agora. No item 20, eles colocam: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser, né, professor José Alves? A gente já começa com o título, né? A felicidade não é deste mundo. Se a gente for analisar o pé da letra, Jesus está dizendo que existem outros mundos. Se não for deste, certamente será de outro ou de outros, né?
A gente precisa lembrar que no Evangelho de São João, quando o evangelista cita que Jesus anunciou que existiam muitas moradas na casa do Pai, né? Claro que ele também se referia a esses vários orbes que são habitados, né? Que tem criaturas humanas lá vivendo, claro que em condições parecidas, em outros casos bem diferentes da nossa. Então, essas várias moradas significa que existe também uma estrutura moral, uma estrutura de desenvolvimento que faz a diferenciação. Então, na escala dos mundos, nós estamos na categoria de um mundo de expiações e de provas. Então, nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de expiações e provas e vamos para um mundo de regeneração. Dizem que já estamos vivenciando esse mundo de regeneração. Então, estamos num terceiro estágio. Existem outros mundos que estão nesse mesmo estágio que o nosso planeta Terra. Mas existem outros mundos que estão bem mais evoluídos, onde se pode experimentar dessa felicidade. Então, a felicidade é uma das coisas que todos nós buscamos, mesmo sem entendermos o que seja a felicidade, mas buscamos. Quando a gente vai pedir a bênção aos nossos pais, eles dizem: Deus lhe faça feliz, né? Então, deseja a felicidade para nós, quer dizer, já é uma coisa maquinal, já está na estrutura dessas criaturas, desejar a felicidade para o outro. Então, nós buscamos essa felicidade a todo instante. Só que nós não paramos, em momento algum, para refletir qual é o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, o que é que nos faz verdadeiramente feliz? Então, como diz a mensagem, muitas vezes nós desejamos a juventude para encontrarmos a felicidade. Acha que tem que ser jovem. Isso. Outras vezes nós já somos jovens, mas estamos num estado doentio, saúde afetada, então desejamos a saúde, porque com a saúde nós seremos felizes. Aí temos a juventude, temos a saúde, mas aí falta o dinheiro, o poder, a fortuna. O poder, a fortuna para sermos felizes. E aí conquistamos essa fortuna, esse dinheiro, esse poder e descobrimos que não somos felizes. Então, o que é que a gente pode fazer para encontrar a verdadeira felicidade? Será que pode se encontrar aqui no mundo? É uma utopia, Zé? Chega a ser uma utopia? Não vejo, porque embora a afirmação de que a felicidade não é deste mundo, a gente precisa também fazer uma leitura um pouco mais lenta, mais cuidadosa. Então, sim, a felicidade não é deste mundo de inveja, não é deste mundo de ambição, não é neste mundo de falta de amor, de falta de fraternidade. Então, é de um estado consciencial das criaturas que habitam no mundo. Então, é realmente um mundo de expiações e de provas, onde há sofrimento por parte de quem está provando, há sofrimento por parte de quem está espiando. Porém, depende do olhar de quem está passando por esses estágios provacionais. Então, eu preciso olhar para o problema e perguntar: qual a lição que eu posso extrair desse problema? O que é que eu vou aprender com este problema, solucionando esse problema? Mas se o meu olhar foi de ver o problema como um grande obstáculo, como algo intransponível, eu já estou pensando negativamente, então esse problema torna-se um fardo difícil de ser carregado. É verdade. Zé, eles colocam aqui que a gente, em relação à questão da felicidade, ainda ser possível aqui nesse mundo, a gente sabe que é de forma relativa, né? A gente pode alcançar essa felicidade de forma relativa. E os nossos irmãos aqui, eles colocam de que tal sofrimento, eles também chega a acontecer porque as pessoas não medem as consequências e buscam o que acham que é a felicidade para saciar um dia,
uma semana, um mês, um ano, e esquece de uma repercussão que pode não ser boa pro resto da vida, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Procurando levar o esclarecimento para os nossos irmãos, mostrando que nós somos um espírito habitando um corpo, para que possamos promover o nosso progresso, a nossa ascensão moral, a nossa ascensão espiritual. Então, se a gente enxerga o homem como sendo alguém que nasceu e que vai ter um período de vida e que precisa aproveitar essa vida, que ao morrer tudo se acaba, então a gente vai viver freneticamente buscando satisfazer essas necessidades mais urgentes, e para isso a gente precisa fazer de tudo. Quando se diz que os fins justificam-se os meios, é um dos instrumentos que se utiliza para que o materialista possa satisfazer as suas necessidades mais urgentes. Mas depois que ele conquista esses benefícios, ele percebe que continua vazio, continua infeliz, do mesmo jeito que estava antes. Quando a gente diz que a felicidade não é desse mundo, você pede que a gente tenha cautela na hora de fazer essa leitura, e a gente descobre de que pode aqui mesmo ainda alcançar uma felicidade relativa. Os mundos, como a Terra, nessa escala aí de provas de expiação, ainda assim também ele não vai ficar aqui como uma penitenciária pra gente para sempre, né? Depende da gente para que ele evolua e que as pessoas passem a viver também bem aqui na Terra ainda. Pois é, nós estamos nesse capítulo das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra. Então a terra, ela está passando por esse processo de transição e vai chegar a um estágio mais evoluído, onde vai ser possível a gente ser feliz. Então, quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo, a gente precisa entender que Jesus está querendo dizer este mundo desregrado como está. Quem é que vai ser feliz vivendo assim, né? Não tem como ser feliz. Verdade. Porque quando a gente vê uma pessoa desempregada, ela pode ser feliz estando desempregada, passando necessidades materiais? Alguém que se encontra enfermo e não consegue assistência à sua saúde? Alguém que se vê sem pai e sem mãe neste mundo tão ingrato? Dá para ser feliz assim? Mas se a gente tivesse vivendo num mundo fraterno, será que a gente ia encontrar dificuldade para viver? Porque a solidariedade ia estar presente em todos os ambientes onde houvesse necessidade. Então a gente não sofreria. Isso. E aí a responsabilidade é nossa de mudar o homem velho, como a gente chama, né? A gente tem que fazer por onde uma reforma íntima, essa reforma moral, para tirar de nós o velho homem e buscar exatamente essa evolução. Então, se a gente verdadeiramente procurar compreender que somos criaturas milenares, todos somos filhos de Deus, todos estamos nesse processo de aprendizagem, todos precisamos cuidar desse ambiente que todos nós necessitamos viver, que estamos convivendo com pessoas que necessitamos estar convivendo, porque temos dívidas com elas, porque elas têm dívidas conosco, enfim, nós estamos vivendo em família, uma microfamília e numa macrofamília que é a universal. Então, enquanto a gente não perceber que enquanto houver uma só criatura padecendo pelas misérias materiais, nós nunca seremos felizes, claro que vamos ter que trabalhar esse homem velho, né, trazendo um homem novo. Nós estamos dando aqui a nossa contribuição para que isso melhore, levando esses esclarecimentos aos nossos irmãos. Eles colocam aqui que essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela doutrina dos espíritos, levar esse esclarecimento. Convoca a todos e diz: deveis tudo à divulgação deste espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Pois é, Patrício, quando nós nos aprofundamos nos ensinamentos do Cristo, nós percebemos que Ele, como o terceiro mensageiro
de Deus para os homens, né? E quando ele prometeu de enviar esse Consolador, ele tinha a certeza que chegaria no momento fértil, no momento que nós tínhamos condições de compreender essas lições e que seríamos capazes de promovermos essa transformação tão necessária para que pudéssemos vivenciar a felicidade, que não é essa felicidade do ter, é a felicidade do ser. Eu ouvi outro dia uma frase que eu não sei quem é o autor, mas ele diz: a felicidade está onde o homem a coloca. E normalmente o homem não coloca onde ele está. Então, se a felicidade está onde o homem coloca e nós não colocamos essa felicidade onde estamos, isto quer dizer que nós fugimos de nós próprios. É preciso que a gente aceite a condição que a gente está vivendo, que a gente aceite essa dificuldade econômica, essa dificuldade social, essa dificuldade familiar, como sendo um desafio para que a gente possa resolver e sair vitorioso, e sair com um acervo de conhecimento capaz de vencer outras dificuldades ainda maiores, porque o progresso do homem precisa ser total, o ser precisa ser total, precisa evoluir em conhecimento intelectual e em moralidade para atingir a plenitude, que é o que o Pai espera de todos nós. Muito bem, tá aí os ensinamentos do nosso querido amigo, irmão professor José Alves. Registrar aqui que o irmão Marden e a nossa irmã Gildete estão ouvindo a gente lá em Cedro de São João, mandando aqui um alô pelo WhatsApp, que está acompanhando com a gente. Gilmara está com a gente também, dona Gildete, lá em Aracaju. Zé, alguma coisa mais acerca desse tema para a gente finalizar? Eu agradecer, Patrício, ao nosso irmão Beto, né, por proporcionar esta oportunidade. Agradecer a Deus e agradecer a todos esses irmãos que têm colaborado para que a gente possa levar adiante a mensagem do Cristo. É isso que eu desejo a todos e uma boa noite. Ok, muito obrigado, professor José Alves. Faltando 3:07, professor Fernando Pimentel, os seus agradecimentos. A Nilton vai encerrar hoje cantando pra gente. Isso, com chave de ouro sempre, o Nilton encerra nosso. Um abraço para todos os ouvintes dessa bela rádio Própria FM. Muito obrigado, todos vocês na sintonia, um abraço carinhoso. Alex tá digitando aqui, um abraço para o nosso querido amigo Márcio, Marcinho e Márcia aqui no bairro Fernandes ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Dona Mazé, um cheiro para a senhora, Flor, ouvindo a gente aí na Avenida Arthur Melo. Um beijo carinhoso para dona Marlete também aí, nossas vizinhas ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Vamos cantar uma música, mais algum alô? Fique à vontade. Então vamos finalizar o programa aqui. Muito obrigado vocês pela audiência. Próxima quarta-feira a gente volta trazendo mais um programa Vida e Luz. A prece final, o professor Fernando Pimentel faz pra gente, professor. Um abraço carinhoso a todos vocês, uma boa noite e até o próximo programa. Agradecemos, Pai, pelo dom da vida, porque criastes a nós a perfeição da tua obra. Então temos a responsabilidade da gratidão, a responsabilidade do empenho para a construção de um mundo melhor. Esse é o objetivo da criação. Assim diz o entendimento da lei do progresso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Estamos apresentando o programa Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção.
de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, o Filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora, Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. E cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou, um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Quem sabe canta. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. CYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo.